Nós. Bom dia, igreja, graça e paz. Meu Deus, a gente já podia ir embora, né, gente? Já foi forte demais o que nós vivemos nessa manhã. Enquanto o pastor orava aqui e nós estávamos aqui na frente, o Senhor me mostrava como se houvesse casas. Escutem isso, mulheres, com tapetes sendo mexidos de lugar. Eram mulheres que puxavam um tapetinho e levavam para um outro canto. Escute isso. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer dizer com isso, mas no meu coração, o que ficou nítido é que existe a necessidade de um canto seu, um lugar seu na sua casa, para você adorar a Deus. Puxa o tapete, arrasta o sofá. Eu não sei onde é que você precisa estar, mas tem que ter um lugar na sua casa que vai ter a marca das suas lágrimas, a marca da sua adoração. Mulheres que vão se levantar dentro da sua casa, homens que vão se levantar como intercessores do seu lar. Clame, clame dentro de casa. O que nós vivemos hoje nessa manhã foi muito forte, gente. Não adiantam os nossos espetáculos. Como o pastor Erasmo falou aqui, não adianta qualquer encenação. Quando astros brilham demais aqui, gente, o sol da justiça se apaga. E nós queremos o brilho do sol da justiça. É Ele que nos importa. É Ele que tem que brilhar na nossa casa, na nossa vida. Não existe lugar para outro astro. Não existe lugar para outra luz. É Ele, é só Ele. E que isso seja dentro da sua casa. Um espaço para Ele, um lugar físico. Eu estou falando de um lugar físico. Aquele cantinho lá que está, não sei, o Senhor sabe, o Senhor vai mostrar. Arrasta as coisas, muda as coisas de lugar se for preciso, mas cria um lugar seu com Deus. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã hoje. E nós estamos aqui hoje porque nós entendemos, gente, que é só Ele. Não é uma opção. É uma questão de vida ou morte. É só Jesus, gente. Eu poderia estar lá, eu poderia estar na praia, eu poderia estar no iate, eu poderia estar no céu. Não poderia, não. Sabe por que você não poderia, gente? Porque nós não temos opção mais. Esse é o lugar. Esse é o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele não disse eu sou uma das verdades. Eu sou um dos estilos de vida. Não, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste rápido. Vamos falar aqui. Carlinha, me diga o nome de uma flor. Rosa. Pastor, o nome de uma flor. Orquídea. Qual mais, mulheres? Margarida, girassol. Pastor, o nome de uma cidade. Achei que era Valadares. Miami. Valadares, Brasília. Que mais? Goiânia. Rio de Janeiro. Agora me diga o nome de um país. Brasil. Que mais? Estados Unidos. Qual outro? Canadá. Agora me diga o nome de um Salvador. Não tem opção. É só Ele. É só Jesus. Se nós perguntássemos o nome de carro aqui, os homens iam saltar dizendo vários. Se perguntasse marca de bolsa, as mulheres iam saltar dizendo várias. Mas quando perguntamos um Salvador, não tem outro, não vem mais ninguém à mente. É só Ele. É só Jesus. Ele é o caminho. É por isso que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia comigo, queridos. Eu vou ser breve. Nós recebemos muito do Senhor hoje. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Nós vamos falar de um personagem mais conhecido das crianças do que nosso, gente. As tias as professoras da escola dominical são acostumadas a falar sobre ele. Ele não é um personagem muito presente nos nossos púlpitos. Hoje nós vamos falar sobre ele. Juízes capítulo 16, versículo 28 diz assim: Então
Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda sua vida. Você sabe que antes de o Tutu nascer, eu tinha só a Alicia, e o meu mundo era o mundo das princesas, né? Das coroas, dos sapatinhos de cristal, dos castelos. Aí o Tutu nasceu. E aí veio um mundo novo, desconhecido para mim até então, que era o mundo dos super-heróis, gente. Rodrigo já conhecia, Rodrigo era fã do Wolverine. Rodrigo assistia no cinema os filmes do Wolverine e saía assim, ó, com umas garras. Os homens, eles são meio diferentes. E quando o Tutu nasceu, logo que ele foi dando já, quando começou a ter os primeiros entendimentos, esse mundo da força, dos super-heróis, começou a entrar lá em casa. E eu tendo que acompanhar aquilo ali, conhecer então um pouco dos super-heróis, fui vendo tanto que ele se encantava com aquilo, com Homem-Aranha, com Homem de Ferro, com Batman, com Wolverine, influenciado pelo pai. E aí a gente vai vendo, e eu assistindo aqueles filminhos com ele, ficava vendo, gente, tanto superpoder, tanta coisa. Dá até vontade de ter alguns dos superpoderes daqueles heróis, né? Foi aí que eu descobri que existia a Marvel, que existia a DC. Foi aí que eu descobri que tinha gente que é Marvete, que é decenalta, apaixonado por esses heróis. E tem uma música, ela é uma música meio antiga, ela não é uma música gospel, eu até anotei um trechinho da letra dela, que diz assim, uma banda bem famosa aí fora, e diz assim: estive lendo livros antigos, as lendas e os mitos, Aquiles e seu ouro, Hércules e seus dons, o controle do Homem-Aranha e o Batman com seus punhos, e claramente eu não me vejo nessa lista. E eu lembro que quando eu ouvi essa música, eu pensei, eu também não me vejo nessa lista. Não me vejo com qualquer um desses superpoderes. Mas sabe que, observando essas histórias de super-heróis, gente, eu comecei a ver que havia neles uma marca que fazia com que a gente se identificasse com eles. Eles têm fraquezas. O Homem-Aranha, por exemplo, nada mais é do que um adolescente bobão, né? Que é todo tímido com as garotas. O Batman tem um lado meio atormentado, meio soturno. O Wolverine é meio que frio demais com sangue. O Homem de Ferro tem problema com álcool. Eles têm fraquezas. E a indústria cinematográfica precisava colocar fraquezas nele, porque a gente só se identifica com a fraqueza do outro. Então, para que aquilo ficasse um pouco mais verossímil, um pouco mais parecido com a gente, eles precisavam ter alguma fraqueza. E é por isso que eles encantam as pessoas, porque eles têm muita força, mas eles têm um lado que parece um pouquinho com a gente também, aquele lado meio humano. E sabe, gente, a Bíblia faz isso também. A Bíblia também tem super-heróis. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo super-herói quebrado. Tudo super-herói cheio de fraqueza. Vamos pegar aqui Noé. Fez muito, não fez? Mas teve uma hora que ficou bêbado debaixo de uma tenda. Abraão, pai da fé, mas se encontrou no meio da mentira. Moisés, nós sabemos a história dele, mas matou. Tem uma marca de assassinato na vida dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse podia ser o nosso herói, quase perfeito. Adúltero. E Salomão, sábio, cheio de sabedoria. Mas polígamo, cheio de mulheres.
Sabe, gente, a Bíblia, e é por isso que eu sou apaixonada por esse livro. A Bíblia é de verdade, gente. A Bíblia mostra a história de homens e mulheres que fizeram grandes coisas em nome de Deus, mas eles eram homens e mulheres sujeitos às mesmas tentações que eu e você. Fracos, que caíam, que erravam, que se arrependiam, que tentavam voltar. A Bíblia é verdadeira com isso. Às vezes as pessoas abrem e dizem, mas credo, isso aqui está aqui. Esse homem com essas falhas, com esses problemas, é porque a Bíblia não mente. Agora, se você abre o seu celular aqui, inclusive esse celular que tem o símbolo da maçãzinha, né? Da busca do homem por ser. Essa maçãzinha aqui a gente conhece bem a história dela, né? A busca do homem pelo conhecimento. E quando a gente abre isso aqui, abre as redes sociais hoje, tá cheio de super-herói lá. Só que esses aqui são mentirosos de verdade. Porque esses aqui, gente, a gente não vê a fraqueza deles. Você já viu? Você já viu como é que é? Você abre, você só vê o lado bom. Você só vê o lado bonito da vida aqui, de homens e mulheres, mostrando só o que dá para mostrar. E aí, a gente aqui fica comparando a nossa vida privada com a vida pública deles. Comparando os nossos bastidores, a nossa vida comum com a vida dos palcos. Aí a gente se frustra porque parece que eles são perfeitos. Mas eles não são. Hoje nós estamos aqui diante da história de um super-herói da Bíblia. Quem já assistiu aquele filme da Moana? Lembra que tinha o Maui? As mães aqui vão conhecer o Maui, aquele grandão com cabelão. Ele me parece um pouco Sansão. Na minha cabeça, Sansão, eu acho que era meio que daquele jeito, meio desengonçadão, grande demais, todo forte. Esse é o nosso super-herói da manhã, Sansão. Cheio de força. Cheio de fraqueza. Hoje nós vamos aprender com o erro dele. Coisa boa, é um privilégio poder aprender com o erro dos outros. Você sabe que a Bíblia fala, gente, que o que nós lemos aqui em Juízes, nós estamos já no finalzinho da vida de Sansão, a hora em que ele já está morrendo. Mas é importante lembrar que Sansão foi um dos juízes, é por isso que a história dele está no livro de Juízes. E esse período de juízes que a Bíblia fala foi aquele período sangrento da história. Aquele período que o povo de Deus estava completamente perdido. O povo de Deus se corrompia. A Bíblia fala que tinha um refrão que se repetia nessa época que dizia: cada um fazia o que era reto segundo os seus próprios olhos. Um pouco parecido com o que a gente vive hoje, né? Cada um tem a sua verdade. Cada um acha o que quer e vive do jeito que quer e está tudo certo. Esse é o contexto histórico que nós estamos aqui. Nós já havíamos tido outros juízes, tivemos Eude, tivemos Débora, tivemos Gideão, bem conhecido, tivemos Jefté, foram bons juízes, erraram também, pecaram também, mas no fim das contas o saldo deles era positivo. Só que nós estamos num ponto da história agora que o povo de Deus está perdidaço, gente. Chegamos a um ponto da história agora, escute isso, que o povo de Deus já tinha dificuldade até de se arrepender. Eles antes viviam assim: ah, Senhor, nós erramos, nos ajuda, Pai, levanta um novo juiz. Deus ia lá e levantava. Agora nós estamos num ponto que o povo está meio que morno. Deixa, tá bom, deixa esses filisteus aí dominando, a gente vai se submetendo a eles. Eles estão meio que desistindo, sabe, gente, de lutar. E aí Deus levanta Sansão nesse cenário. O povo meio morno, o povo se rendendo aos filisteus, e Deus levanta Sansão. Você sabe como é que Sansão nasceu? Sansão nasceu de uma mulher que não podia ter filhos. E a Bíblia fala que Deus olha para ela e fala assim: eu vou te dar um filho. E ele vai ser levantado para ser o libertador do povo de Deus. Você imagina só, essa história não te lembra alguma coisa? Uma mulher que não podia gerar, e de repente veio o anjo do Senhor até ela e fala: eu vou te dar um menino, e ele vai ser o libertador. Lembra alguma coisa? Assim que Sansão nasce. A Bíblia fala que ele faz um voto chamado voto de Nazireu. O que era o voto de Nazireu? Esse voto era comum na época. Algumas pessoas faziam o voto de Nazireu durante 2 dias, durante 1 ano, durante 6 meses. Mas Sansão já nasceu debaixo desse voto. O que dizia esse voto? Ele não podia tocar em cadáver.
ele não podia beber bebida alcoólica e ele não podia cortar o cabelo. 3 coisas que ao longo da vida toda ele não poderia fazer. E esse voto foi feito com autorização do Senhor. Era uma aliança de Sansão com o próprio Deus. Ele não podia fazer essas 3 coisas. E Sansão foi crescendo debaixo desse voto, cheio de força. De uma força que claramente a Bíblia diz que não era dele. Não era porque ele puxava ferro. Não era porque ele tomava umas coisinhas. A Bíblia fala que essa força vinha do Espírito Santo na vida de Sansão. Era o Senhor que fortalecia ele. Só que ele não sabe lidar com essa força. O nosso herói é atrapalhado. O nosso super-herói está esquisito. Bem desengonçado. E a Bíblia fala que ele vai começar a trocar os pés pelas mãos. Nós estamos no contexto que Israel não luta mais, e eu vou mostrar para você agora onde é que Sansão erra, mas eu preciso aqui ser fiel ao que diz a Bíblia. Há um atributo nesse homem. Nesse cenário em que o povo de Deus já cansou, não luta, os filisteus já são normais. Os filisteus eram o povo inimigo, gente. Era o povo que adorava outros deuses, especialmente Dagon, um deus que nem existia, e eles adoravam aquele Dagon. Há um atributo em Sansão aqui. Sansão não desiste de lutar. Sansão segue lutando. O povo já está lá, não, deixa, Sansão. Mas Sansão diz, Sansão sabia quem era o inimigo. Não, eles seguem sendo nossos inimigos. Sansão não desistiu de lutar contra os filisteus. Sabe, gente, essa é uma característica importante para nós notarmos essa história. Às vezes eu penso que nós estamos desistindo de lutar tão fácil. A gente vai entregando as nossas causas tão fácil. Deixa. Ou então a gente ainda diz, né? Deixei nas mãos de Deus. Agora está com Ele. Como se essa fosse a última alternativa. Essa é a sua primeira atitude. Colocar nas mãos de Deus. E não desistir de lutar. Eu não sei qual é a causa que você trouxe até aqui hoje. Não desista de lutar por ela. Nós não podemos ter em mente quem são os nossos inimigos. Gente, esse mundo é nosso inimigo. Essas ideologias que estão aí fora, elas não compactuam com o que nós pensamos. Nós não podemos tirar de vista que esses são nossos inimigos, sim. Nós não podemos esquecer que na nossa casa tem coisa que não pode entrar. Nós não podemos esquecer que no nosso casamento tem coisa que não é certa. Tem coisa que não cabe para o seu casamento. Tem coisa que não cabe para você assistir com a sua esposa. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa disso, minha irmã. Fique de olho, reconheça quem são os seus inimigos. Daqui a pouco, gente, se a gente não reconhece quem são os inimigos, a gente vai abrindo uma portinha aqui, outra portinha aqui, e de concessão em concessão, a gente vai privatizando a nossa vida para o inferno. Sansão tinha esse atributo, ele sabia, eles seguem sendo meus inimigos. Mas ele está meio perdido. Sansão tem uma característica. Sansão vê, Sansão quer. Ele é tomado e dominado pelos olhos dele. Olha, gente, a Bíblia fala que houve um episódio que ele mata um leão. Lembram desse episódio? O Arthur ama essa história. Que o Sansão vai lá, mata o leão. Mas sabe o que a Bíblia fala que ele faz depois? Ele passa pelo cadáver do leão. Ele vê que tem um pouco de mel ali, porque a Bíblia não diz, mas alguma abelha deve ter passado por ali, deve ter feito como é que fala? Uma colmeia. E a Bíblia fala que Sansão vai lá, olha aquele melzinho. Ele já tinha derrotado o leão, era só o cadáver que estava ali. Era o que estava ali, gente? O cadáver. E tinha o que no cadáver? Mel. E ele vai lá e pega o melzinho. Só que o que dizia o voto de Nazireu? Ele não podia tocar em cadáver. Mas tinha mel. Ele tem que pegar o mel. Mas e o voto, Sansão? Mas tem mel. Mas Sansão, lembra? Desde o ventre da sua mãe tinha um voto, uma aliança com Deus. Mas tem mel no cadáver. O que é que você tem negociado na sua aliança com Deus por causa do melzinho? O que você tem negociado? É só um jeitinho aqui, porque afinal de contas é bom, é docinho. E aí você vai negociando. A Bíblia fala que ele não só pega o mel do leão, como ele leva para os pais dele, que também eram nazireus, tinham o voto, não podiam comer.
Eles também não podiam. E Sansão não fala para os pais dele. Olha que terrível, gente. Sabe por quê? Porque quando você faz escolhas erradas, você leva pessoas a fazerem também. Você sabia disso? Se como mãe eu vou comendo os melzinhos que eu vou encontrando no meio da caminhada, como esposa eu vou encontrando os melzinhos no meio da caminhada, sem que eu nem perceba, eu vou levando meu marido para o mesmo caminho. Eu vou levando os meus filhos para o mesmo caminho. E a gente vai se esfriando e vai se distanciando e a casa toda vai junto nessa. Sansão tocou em cadáver, Sansão está quebrando a primeira parte do voto de Nazireu dele, por causa do melzinho. Depois a Bíblia fala que ele se deita com uma prostituta, ele casa com uma filisteia, que também não podia. Tudo atravessado, gente. Sabe por quê? Porque Sansão era muito bom de conquistas, com a força dele. Ele pegava uma queixada de jumento, ia lá e matava 1000 filisteus. Mas ele era péssimo de renúncia. Querido, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração nessa manhã. No reino de Deus, as suas conquistas não importam nada. O que importam são as suas renúncias. O que você é capaz de deixar? O que você é capaz de entregar? Para o que você é capaz de dizer não, mesmo que tenha gostinho de mel? Mesmo que seja doce? O trunfo de Sansão era saber fazer coisas e conquistar e vencer filisteus. Mas ele tinha um problema sério para quem decide fazer parte do povo de Deus. Ele não sabia abrir mão. Eu lembro de uma história que eu ouvi, ainda era bem pequenininha, que diz que uma vez um garotinho pegou uma moedinha. Ele ganhou uma moedinha do pai, e aí ele se apaixonou pela moedinha. E aí ele, brincando com a moedinha, jogava para cima, pegava a moedinha e jogava de novo. Até que a moedinha caiu dentro de um vaso caro da mãe. E ele, no ímpeto de pegar a moedinha, foi lá, botou a mão no vaso. E quando ele foi pegar a moedinha, ele foi tirar o braço, e o braço não saía dentro do vaso. E ele sabia que o vaso era um vaso caro e a moedinha dele estava lá dentro e ele tentava tirar o braço e o braço não saía. Aí diz que ele chamou o pai e falou: pai, estou com o braço trancado dentro desse vaso, me ajuda. Aí diz que o pai vem, puxa o vaso e puxa o braço do menino e não consegue. E o menino com o braço preso. Aí diz que o pai disse: meu filho, não vai ter jeito, nós vamos ter que quebrar o vaso da tua mãe. E aí o pai vai lá e dá uma martelada no vaso caro. E quando ele quebra o vaso, ele vê que o menino havia pegado a moedinha e estava com a mão fechada. E quando ele tentava tirar o braço, não saía, porque não passava no bocal do vaso, que ele não queria abrir a mão. Se ele tivesse aberto a mão passaria. Teve que quebrar o vaso, porque não quis abrir mão, porque não quis renunciar. Sansão vai quebrar a cara, porque ele não sabe abrir mão. Ele quer para ele. Ele não sabe renunciar. E eu e você, quantas vezes, né, gente? A gente quebra a cara, porque a gente não abre mão do nosso orgulho. Porque a gente não abre mão das nossas razões. Porque a gente não sabe deixar ir e perdoar. Porque tem coisa que a gente já devia ter soltado, mas a gente segura. Essa é uma noite que o Senhor fala com você: filho, filha, renuncie. Você está tão preocupado com as suas conquistas. Eu estou tão preocupado com as suas renúncias. Você está olhando tanto para o que você quer ganhar. Eu estou olhando tanto para o que você precisa perder. Eu estou olhando tanto para o que você precisa deixar nesse altar nessa manhã. Orgulho, soberba. Eu gosto da palavra perdão. A palavra perdão, ela tem uma raiz na palavra perda. Eu até brinco dizendo que perdão é uma perda grande. Quem perdoa vai perder. Perde muito. Vai perder o orgulho, vai ter que perder, às vezes, uma posição, mas vai lá e pede perdão. As suas maiores vitórias caminhando com Jesus são as suas renúncias. É o que você entrega, é aquilo que você está disposto a abrir mão. Dói, claro, gente. Renunciar não é renunciar a coisa boa. É renunciar a coisa ruim. Renunciar a coisa ruim a gente renuncia fácil. Renunciar é sacrifício. Mas escute uma coisa, existe uma diferença entre sacrifício e sofrimento.
Sacrifício é o que você abre mão em prol de um propósito. Você se sacrifica naquele momento para um resultado maior depois. Sofrimento é quando você não abre mão e você vai precisar arcar com as consequências disso depois. É melhor o sacrifício da renúncia, gente, do que o sofrimento de ter que quebrar vasos que a gente não queria quebrar. Sansão não entende isso. Sansão vai preferir sofrer. Se deita com a prostituta, a Bíblia fala que ele passa uma noite com ela, dali ele sai numa coisa meio louca, ele sai arrancando as portas da cidade. E é aí que ele vai parar naquele colo conhecido na história. No colo de quem, gente? Da Dalila. E aí ele tá lá, o fortão, o nosso super-herói, deitado no colo da Dalila. E sabe o que ela tá fazendo com ele? Tá fazendo de bobo. Porque a partir do momento que você não vive uma vida de renúncia com Deus, que você começa a confiar demais na sua força, você vira um bobão no colo de qualquer Dalila. E ela tá lá assim para ele: Sansão, qual é o segredo da tua força? Você imagina, gente, alguém chegar para você e dizer assim: tem cofre na sua casa, Igor? Qual é o segredinho do cofre? Tem cachorro? Só fala os primeiros dígitos. É a data do teu aniversário. É isso que Dalila está fazendo com ele. E ele está lá brincando com a Dalila. Aí ela fala: e aí? O que é que vai te fazer perder a força? E ele fala, brincando: ó, o nosso bobão, o nosso herói. Ah, se me amarrarem 7 cordas, eu perco a força. E ela vai lá, ela chama os filisteus. Ele me disse que se amarrarem 7 cordas, ele perde a força. Aí os filisteus vão lá, amarram. Sansão se levanta, quebra tudo. Era mentira. Aí a Dalila vai de novo, a Bíblia fala: não, você me enganou, não era não, você não falou a verdade. Aí ele vai lá e inventa outra. A Bíblia fala que ele amava charadas, amava perder tempo. E ele fica lá de novo com a Dalila. Ah, se você fizer isso, aí eu perco a força. E ela vai. A Bíblia fala, gente, que a Dalila estava sendo muito bem paga para isso. Você sabe que eu vi um teólogo dizendo que o que ela ganhou para conseguir saber o segredo de Sansão, hoje é o equivalente a milhões de dólares. A mulher enriqueceu. Tem muita gente enriquecendo às custas da sua distração. Tem muito colo que você está deitando que está fazendo gente ficar rica. Tem muita distraçãozinha sua aqui que está enriquecendo gente enquanto você empobrece espiritualmente. A gente deita aqui no colo das Dalilas e fica aqui, ó, cheio de charada, cheio de distração. Pega 7 cordas. E ela tá ficando milionária com a sua perda de tempo. Milionária. Porque você acha que já fez muito? Você é o fortão. Você confia na sua força. Cuidado, Sansão. Chega uma hora que ela olha para ele e diz: você não me ama? Olha, gente, a Bíblia fala que ela falou isso. Vocês acreditam, mulheres? Desde aquela época a gente já fazia isso. Você não me ama porque você falou tudo errado. Você não contou o segredo da sua força. E ele, bobão, cai. E o que ele diz? O segredo da minha força está no meu cabelo. E os filisteus vão lá, cortam o cabelo dele. Só que Sansão está enganado. O segredo da força de Sansão, gente, nunca teve no cabelo. Quais eram os votos dele? Não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida alcoólica e não podia cortar o cabelo. Quando ele corta o cabelo, ele está quebrando, segundo a Bíblia, o último voto dele. Ele já tinha tocado em cadáver, ele já tinha bebido bebida alcoólica. Quando os filisteus vêm e cortam o cabelo dele, não é que a força tivesse no cabelo, é que ele estava quebrando a aliança com Deus. Era a única coisa que faltava fazer. Não é que a força tivesse ali, é que o coração dele estava distante de Deus. É que ali ele estava desistindo de tudo.
É que ali pela última vez ele estava dizendo assim: eu confio na minha própria força, eu não preciso nada desse Deus. Eu vou quebrar esse voto agora definitivamente. Acabou. E ali ele se entrega. Ah, gente. A Bíblia vai dizer que ali, olha o que a Bíblia fala. Ali o Espírito Santo se retira dele. Não tem mais força mesmo. Não tem mais força porque o Espírito Santo foi embora. Escute uma coisa. Eu não sei onde é que você pensa. Onde é que eu penso que estão minhas forças? Sansão pensava que era no cabelo. Às vezes a gente pensa que é no próprio braço, no nosso jeito de ser, nos nossos argumentos. A tua força vem do Senhor. A tua força vem do Espírito Santo. E é Ele que não pode ser retirado da sua vida. Essa história vai acabar. Ele vai ser pego pelos filisteus. A Bíblia diz que vêm os homens e furam os 2 olhos dele. Olha só que ironia, né, gente? Sansão vê, Sansão quer. E ele acaba a vida com os olhos furados. Porque quem anda demais de acordo com seus próprios olhos acaba cego, gente. Quem anda demais iludido pelo que vê acaba sem conseguir enxergar nada. Sabe, uma das maiores ilusões que nós temos hoje, a nossa sociedade grita e posta e divulga isso, é: siga a voz do seu coração. Eu acho que essa frase vai estar bem lá, na porta do inferno. Siga a voz do seu coração. O seu coração não foi feito para ser seguido. O seu coração foi feito para ser conduzido. O seu coração foi feito, não foi para você seguir. Paulo diz assim: eu trago o meu pensamento cativo a Cristo. Eu prendo o meu pensamento a Cristo. Eu não sou guiado pelos meus pensamentos. Gente, nós somos guiados pelo nosso coração. Onde é que a gente vai parar, gente? Se nós somos guiados pelas nossas vontades, olha onde é que Sansão foi parar. Ele foi guiado pelo coração. Acabou cego, desgovernado. A Bíblia fala então que ele foi levado preso. Ele está lá sem os 2 olhos. Fim da linha para Sansão. A Bíblia diz que os filisteus fazem uma festa, aqui nesse capítulo que nós lemos. Eles estão fazendo uma festa a Dagon, dizendo: conseguimos Dagon, louvado seja Dagon, o Deus dos filisteus. Pegamos esse homem, olha, ele seria o libertador do povo de Deus. O herói que Deus levantou para o povo dele. Olha como é que ele está, com os 2 olhos furados, careca. Acabamos com a força dele. Será? Humanamente falando, não havia mais esperança. Fim da linha para Sansão. De repente, há coisas da sua vida que chegaram assim aqui hoje. Com os olhos furados. Causas que você tem que chegaram assim. Não tem esperança. Causas carecas. Acabou. Quem olha diz: não vai dar. Você olha e fala: não tem jeito. Eu não consigo mais. Mas será que é assim que acaba a história do povo de Deus? Sabe, gente, Sansão está lá. E nesse momento que ele está ali, a Bíblia fala que mandam trazer Sansão para a festa dos filisteus, porque os filisteus queriam se divertir com ele. Eu não sei bem como é que filisteus se divertem, mas é provável que eles tenham dito, né? E aí, libertador de Israel? Te solta daí agora. Isso não te lembra alguma coisa? E aí, libertador, salva-te a ti mesmo. Tu não era o fortão? Tu não era cheio de força? Faz alguma coisa aí, ô herói. Herói do povo de Deus. É isso que a Bíblia fala que estava acontecendo. Eles estavam se divertindo com Sansão. Aí nessa hora que Sansão olha para o menino que está junto com ele e diz assim: me guia, por favor, até as 2 pilastras dessa casa. Cego, Sansão vai ser guiado pelo menino. Ele coloca um braço numa pilastra, outro braço na outra, diz a Bíblia. Isso não te lembra alguma coisa? Ele está com os 2 braços estendidos. A Bíblia fala que ali o nosso anti-herói ou super-herói fracassado lembra-se que ele tem um Deus. E no texto que nós lemos, Sansão diz assim: Senhor, lembra-te de mim
e me fortalece de novo. Só mais uma vez. Será? Será que vai ter jeito para ele? Será que depois de tudo que ele fez, sabe, gente, aquilo ali, aquela cena de Sansão, olhos furados, perdido, é o salário do pecado, gente. Aquilo ali era o que ele merecia. Ele errou demais, ele quebrou todos os votos, era o que ele merecia. O pecado tem um salário, a Bíblia é muito clara com isso. E eu acho interessante nesse texto, escute, a gente já está acabando, que é o momento desse texto que diz que o cabelo do Sansão começou a crescer. Agora você imagina comigo se você fosse um filisteu. Se você sabe que a força desse homem, teoricamente, está no cabelo, o que você ia fazer? Prender o homem? Fica de olho no cabelo dele. Não pode crescer esse cabelo de novo. Eu ia colocar um guarda do lado dele. Se crescer um fiozinho, rapa. Esse homem tem que ficar careca. Ele não pode ter cabelo. Mas a Bíblia diz que o cabelo, versículo 22 de 16, não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer. Mas como que deixaram o cabelo desse homem crescer? É porque o Tim Keller fala uma coisa interessante sobre isso. Não está na Bíblia, mas o Tim Keller, teólogo, sugere o seguinte. Eles estavam acostumados com Dagon. E para Dagon, o Deus falso, um Deus de mentirinha, aquele era o fim da linha. Não tinha mais jeito para um homem daquele. Não precisa se preocupar com o cabelo. Esse cara está acabado, esse cara está cego, esse cara errou em tudo. Pode deixar. Esses caras não conheciam o Deus de Israel. E para o Deus de Israel, não era o fim da linha. Eles não contavam com a graça de Deus. Eles não contavam com um Deus que olha para um homem caído, cego, sem esperança, que fez tudo errado, que tropeçou, que caiu, mas que ainda dá uma chance de novo para ele, nem que seja no último minuto. Esse é o Deus de Israel. Comeu melzinho, fez coisa errada, fez pactos errados, quebrou pactos certos. Ainda existe esperança para esse homem. Ainda existe esperança para um povo como eu e como você, que erra, que às vezes vai pagar, e vamos pagar muitas vezes, gente, o salário do nosso pecado, vamos receber. Mas existe uma esperança para nós. A Bíblia fala que ali, Sansão puxa, depois de ter orado a Deus, ele puxa uma das pilastras, puxa a outra, a casa cai, morrem todos os filisteus, inimigos do povo de Deus, e a Bíblia encerra essa história nos dizendo que ele matou mais na sua morte do que quando estava vivo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o que ele fez na sua morte foi mais poderoso do que quando ele estava vivo. Isso não te lembra alguma coisa? Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. A história de Sansão é a história de um herói quebrado, apontando para um herói inteiro. A história de Sansão é a história de um homem comum, cheio de uma força que vinha de Deus, como eu e você. Cheio de tentações, cheio de erros, mas havia algo nele que o redimiu. Ele soube recorrer a Deus. Ele soube confessar, ele soube se arrepender no momento certo. A história de Sansão aponta para Jesus. Escute uma coisa, eu não sei como você chegou aqui hoje, qual é o estado, quais são as coisas que você precisa entregar, qual foi o melzinho com o qual você se lambuzou, quais têm sido as suas distrações no colo das Dalilas desse mundo, onde é que você tem perdido tempo demais fazendo charada e brincadeirinha no colo de uma Dalila que está enriquecendo as suas custas. Eu não sei se há alguma coisa em comum na história desse homem, na sua história, na minha há, e eu sei onde há. Mas eu também sei que o mesmo Deus que disse, pode deixar o cabelo crescer, pode vocês aí não acreditarem, eu sigo acreditando, eu não coloco um ponto final. Será, gente, que esse nosso Deus é o Deus capaz de trazer da derrota vida? É o Deus capaz de trazer da morte triunfo? É o Deus capaz de trazer da vergonha honra?
Sim, Ele é capaz. Foi o que Ele fez no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou entre os mortos. Da derrota Ele trouxe vida. Da morte Ele trouxe triunfo. E onde havia vergonha Ele trouxe honra. Quem olhava dizia, não, acabou, não tem mais jeito para esse filho de Deus. Era só o começo da história do povo de Deus. Foi assim com Sansão, foi assim com Jesus. É claro que Jesus era o herói que não teve erro. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso super-herói. Ele não teve fraquezas, ele não caiu, ele não pecou, ele não quebrou votos, como o nosso herói atrapalhado Sansão. E ele fez tudo isso para dizer, você, filho, filha, que vai errar, que vai cair. Eu fui perfeito para poder fazer as suas imperfeições se aperfeiçoarem em mim. Eu me fiz fraco para que você tivesse força hoje. Aí você de repente está olhando e me dizendo assim, eu não sei, eu tenho uma antipatia com esse Sansão. Eu acho que, sei lá, não consigo nem ver com um herói assim, não. Mas quem fala que ele foi um herói da fé é a Bíblia, em Hebreus. Pela fé, Sansão, da fraqueza, encontrou forças. Caído, quebrado, perdido, mas achado por Deus. Fique de pé nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria nessa manhã, queridos, sem demora. Hoje eu queria fazer um convite muito pontual, bem específico. Para homens e mulheres que estão aqui e que sabem que precisam renunciar. Eu não estou te convidando para conquistas. Eu estou te alertando para entregas necessárias, coisas que precisam ser deixadas hoje, coisas que você vai voltar para sua casa hoje e vai renunciar. Há coisas na sua casa que não cabem mais na sua casa. Escute uma coisa, existem coisas, objetos na sua casa que você precisa botar fora. Existem cartinhas que você guarda que você precisa colocar fora. Não tem mais espaço para isso. Renuncie. Entregue coisas que estão prendendo você. Existem coisas dentro da sua casa que vão precisar... Desde o início o Senhor tem falado sobre isso, mexendo na casa. Existe coisa que não cabe mais lá dentro. Renuncia. Entrega. Se existe qualquer outra coisa que remeta a outro Deus... Dentro da sua casa, acabou, gente. Não existe espaço para Dagon. Dagon já disse que era fim da linha para você. O seu Deus é o Deus de Israel. É aquele que dá a última esperança. É aquele que diz que ainda há chance. Eu queria convidar você nessa manhã a vir aqui à frente, Espírito de Deus, para nós orarmos especialmente por coisas que você precisa entregar. Coisas que precisam ser deixadas nesse altar nessa manhã. Orgulho, perdão que tem que ser liberado. De repente a gente que provou daquele melzinho e hoje outras pessoas da família estão provando também. Hoje é uma manhã de arrependimento, uma manhã de você vir aqui para reconhecer que Ele é o Salvador, que é só Ele o Salvador, é só Jesus. Existem muitas flores, existem muitas cidades, muitos países, mas só um Salvador, é só Ele. Espírito de Jesus. Querido Deus, aqui estão os Teus filhos, Pai, que assim como eu reconhecem, que também tropeçam nesse caminho, que também erram, Pai, que fazem escolhas erradas, que negociam muitas vezes aliança contigo, porque o mel parece doce. Hoje nós estamos aqui, Pai, para renunciar, para entregar as coisas que têm ganhado o nosso coração e para te dizer, só mais essa vez, Jesus. Como disse Sansão, Pai,
Só mais uma vez, Pai, nos enche de força, nos enche de força, nos enche, Pai, da Tua graça, a mesma graça que alcançou Sansão, aquela graça que foi liberada por Jesus na cruz. Que essa graça nos alcance, Pai, mais uma vez. Que onde houve morte na vida dos meus irmãos haja triunfo. Que onde houve derrota haja vitória. Que onde houve vergonha haja honra, Senhor. Um novo tempo, Pai, sobre casas e famílias que estão aqui. Coisas que precisam ser jogadas no lixo, Deus, que não cabem mais para esse tempo. Mostra, Pai, aos meus irmãos. O Senhor sabe porque me leva a orar assim. Coisas que não cabem mais para esse tempo. Coisas que estão travando a vida. Sejam objetos, sejam lembranças do passado, sejam sentimentos de orgulho, de rancor, de mágoa. Nós deixamos nesse altar, nessa manhã. Nós entregamos, Pai. Quem sabe quantos de nós estão deitados no colo de Dalilas, entretidos demais, abduzidos por coisas que estão enriquecendo outros, estão nos empobrecendo espiritualmente. Nos alerta, Senhor, nos desperta, Pai. Nos tira desse lugar, Pai, de brincadeira e distração. E nos leva para Ti, Senhor, como o Senhor fez nessa manhã. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa casa, pelo Teu poder derramado sobre nós. Porque nós sabemos que só há um herói, só há um Salvador. É só o Senhor. E nós reconhecemos isso, em nome de Jesus. Talvez